Olá, amigos, irmãos da Nação do Calvário. Nós estamos aqui para mais um vídeo na nossa série de estudos no Sermão do Monte. E hoje nós vamos dar continuidade nos versículos 10, 11 e 12, nos versículos 13 a 16, perdão, falando sobre sal da terra e luz do mundo, sobre a característica da igreja. 10, 11 e 12 foi no vídeo passado que nós falamos sobre a questão da perseguição, ok? Se você não viu esse vídeo ainda, procure aí na nossa playlist e acompanhe esses estudos que eu creio que está sendo bênção aí para a vida dos irmãos. Antes de falarmos sobre o vídeo de hoje, gostaria de pedir para você que gosta do nosso conteúdo que nos ajude. Você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber aí as notificações e também que compartilhe com amigos e familiares os nossos vídeos e nos ajude a levar a palavra de Deus, os ensinos das Escrituras. Amém? A gente vê aí que muitas vezes o pessoal compartilha tanta besteira, tanta coisa que não é boa, tanta coisa que não reflete o caráter de Deus, o caráter de Cristo, e às vezes para as coisas boas a gente tem uma resistência, né? Então nos ajude com isso. Pois bem, vamos falar do vídeo de hoje. Como eu disse, em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, eu vou ler e a gente comenta um pouco sobre esse texto. Diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Pois bem, no vídeo passado nós terminamos de falar da parte das bem-aventuranças, ou as chamadas também beatitudes, aquele conjunto de características que tipificam o cidadão do reino, o cidadão dos céus, aquilo que o Martin Lloyd Jones vai chamar do crente, aquele que reflete o caráter de Cristo, o discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que segue, então aquele que não só segue fisicamente, mas aqueles que seguiam os ensinos, os preceitos. Jesus ele vem e ele começa a trazer uma ética do reino. A pregação que ele traz é: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Aquilo que havia começado em João Batista. A palavra diz que aos que estavam assentados em trevas, em região de sombra da morte, resplandeceu-lhes uma grande luz. E Jesus aparece ali da Galileia, dos assentados junto aos gentios. Ele vem dizendo: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus vem trazer a ética do reino, os valores do reino que são contraculturais, são contrapostos aos valores mundanos, aos valores da sociedade, da cultura daquela época. É, E aí Jesus fala sobre as características do discípulo, de alguém que pertence a esse sistema de valores do céu, e em seguida ele fecha essa parte falando sobre a igreja, né? Ele falando sobre o povo, os discípulos. Ali ele não vai usar o termo igreja exatamente. Ó, vós sois, ele diz, vós sois, vós quem? Os discípulos, aqueles que seguem a sua palavra. Vós sois. É óbvio que quando ele diz vós sois, ele não exatamente toda a multidão se encaixava nisso, mas sim todo aquele que ouve as suas palavras e as cumpre. Lembre-se, Jesus vai terminar o Sermão da Montanha. Nós estamos falando do Sermão do Monte, Sermão da Montanha.
no capítulo 7 de Mateus, Jesus vai encerrar o Sermão da Montanha, deixando muito claro que quem pertence a este filão, a esse tipo de gente, tipo de povo, são aqueles que ouvem as suas palavras e as cumprem. Então, quando diz vós sois o sal da terra e a luz do mundo, é a este povo que Jesus está se referindo, se dirigindo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então Jesus ele usa aqui uma analogia, ele diz: olha, vocês são como o sal. O sal ele possui uma propriedade. Se ele, como sal, deixar de ser o que ele nasceu para ser, ou o que ele foi proposto a ser, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, o sal ele possui duas características bastante interessantes. Se você pegar os vários, diversos estudos que tem do Sermão do Monte, você vai ver muita coisa sendo dita sobre essa questão do sal, do ser pisado. Mas aqui eu quero focar em duas ideias. O sal, ele tem duas propriedades importantes. Ele serve para temperar e ele serve para preservar. A comida, ela necessita ser temperada com sal. Muito sal é ruim, pouco sal é igualmente ruim. Então, o sal, ele aponta para o equilíbrio. Vós sois o sal da terra. A igreja deve ser, ou os discípulos de Cristo devem ser aqueles que trazem ponderação, equilíbrio, domínio próprio, lucidez. Então, não é salgado demais, nem salgado de menos, é na medida certa, dá sabor, dá gosto, dá o tom de algo diferente. E outra propriedade do sal é a questão da preservação. A carne naquela época, como não tinha, tal como hoje nós temos, os freezers e tudo mais para congelarmos a carne, se utilizava muito o sal para preservar, para manter a carne preservada. Então é a ideia da igreja preservando a integridade no mundo, preservando os bons valores, os valores da ética do reino, do Sermão do Monte, ok? É, os irmãos perdoem um pouco, estou levemente gripado. É, então, se o sal deixar de ser sal, ele serve para o quê? Aí o texto vai dizer: para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, ok? Aí aponta para uma ideia de humilhação. Foi chamado para ser igreja, para ser discípulo de Cristo, porém nega aquilo que deveria ser, acaba sendo humilhado, acaba passando por humilhação, um mau testemunho. São as pessoas que acabam servindo de vergonha para a causa do Evangelho. Verso 14, aí o Senhor Jesus ele trouxe a analogia do sal, agora ele vai trazer a analogia da luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz, ela tem também a questão do equilíbrio. Luz demais cega, luz de menos é ruim, você não consegue enxergar perfeitamente as coisas. Então a luz, ela também aponta para a questão do equilíbrio. A luz, ela tem que ser na medida certa para iluminar, para trazer clareza, para trazer lucidez, para trazer entendimento. A luz também é um tipo do conhecimento, da revelação, do entendimento. Então a igreja ela deveria ser essa que ilumina aquilo que está nas trevas.
a luz do mundo, porque o mundo jaz em trevas. Jesus viria dizer isso em alguns momentos, né? O mundo jaz no maligno. Então, o mundo jaz em trevas e a igreja ou os discípulos de Cristo seriam como uma luz iluminando as pessoas diante desse caos, dessas trevas. É, e aí Jesus vai falar de um aspecto interessante, ele vai dizer assim, não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre um monte. E ele diz mais, ele diz assim, não se acende uma luz, uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Então Jesus ele vai falar de uma característica da igreja de Cristo ou dos discípulos de Jesus Cristo, que é a característica de ser é, uma referência para as pessoas, de ser uma referência de salvação, de luz, de esperança para as pessoas que estão em trevas, ok? É, isso, num primeiro momento, pode parecer um pouco paradoxal. Por quê? Jesus, dando continuidade aí no Sermão do Monte, Jesus vai falar de uma espiritualidade que é muito discreta, é uma espiritualidade de discrição. Jesus vai pegar os três fundamentos da espiritualidade farisaica, que era lá o jejum, a oração e os donativos, né, as ofertas. E Jesus vai mostrar o quanto os fariseus eram religiosos e o quanto eles queriam se aparecer, se valorizar diante dos homens, fazendo ofertas e mostrando que estavam ofertando, orando em praças públicas e jejuando e demonstrando para todo mundo que eles estavam em jejum. Para quê? Para mostrar uma falsa espiritualidade. Isso era a hipocrisia que Jesus denunciava dos religiosos, dos fariseus principalmente. E o que que acontece? Jesus então vai propor uma espiritualidade de discrição. Quando você der uma oferta, o que faz a mão direita não saiba a esquerda. Quando você jejuar, não fique com cara de quem jejua, usando pano de saco e tudo mais. Simplesmente se banhe, unja a cabeça, tenha uma postura que não denuncie o teu jejum. Quando você for orar, entra na porta, entra no teu quarto, fecha a porta, o pai que vem em secreto. Então Jesus ele vai trazer ele vai propor uma espiritualidade que ela tem uma essência, que ela é genuína, ela é legítima, ela não precisa mostrar para os homens que ela é uma espiritualidade válida. Ora, Jesus no momento vai dizer: entra na porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta. O que faz a tua mão direita não saiba a esquerda, não mostre para ninguém que você está jejuando. Uma espiritualidade discreta. Mas em outro momento ele diz que a luz de vocês apareça para todos os homens, que não se pode esconder uma cidade edificada no monte, ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama, mas coloca num lugar alto para que todos sejam iluminados. Como que se coaduna isso? Como que se equilibra isso? Ora, vamos entender isso. A espiritualidade cristã, ela é sim uma espiritualidade de humildade, de discrição. Jesus, ele era muito humilde. A palavra diz: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração." Jesus disse que ele não veio, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em lugar de muitos. Em Marcos capítulo 10, versículo 45. Agora, a despeito dessa espiritualidade discreta, que é um relacionamento genuíno com Deus, diante dos homens, o que, que tem que aparecer? São as boas obras. Em que sentido? Não no sentido de nós nos valermos delas, não no sentido de nós nos vangloriarmos delas, mas no sentido de anunciar o reino. As obras, elas anunciam algo. Então, o problema é que muitas vezes a gente quer demonstrar para os homens a nossa religião, a nossa religiosidade, o nosso valor, a nossa espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade ela se dá no secreto. O que tem que aparecer para os homens é a pregação do evangelho,
é a palavra de Deus, são as boas obras, porque no verso 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o que? As vossas boas obras. Com qual finalidade? Com qual propósito? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, olha aí o propósito, a finalidade, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, tudo aquilo que a gente tenta mostrar ou demonstrar que é para nossa glória humana, isso é hipocrisia. Mas tudo aquilo que vem para apontar para a glória de Deus, para glorificar o Pai, partindo de uma espiritualidade discreta, mas que não deixa de demonstrar, porque uma coisa é você ser discreto na sua espiritualidade, outra coisa é você ser tímido, quando você tem que expressar coragem. Jesus disse quando ele se levantou lá no barco: até quando vocês vão ser tão tímidos? Jesus não estava falando daquele tipo de pessoa que tem vergonha de falar em público. Não é isso. Ele estava falando do tipo de timidez que acovarda, do tipo de timidez que impede com que a gente demonstre aos homens as boas obras. Nós não somos salvos por boas obras. Capítulo 2 de Efésios, versículo 8 diz que nós somos salvos pela graça. Isso é um dom de Deus, vem pela fé, né? Por graça. Porém, o versículo seguinte vai dizer assim: e que nós somos separados para as boas obras. Então, as boas obras, elas acompanham a vida de fé, de espiritualidade de alguém que tem os valores de Cristo intrínsecos. Então, Jesus estava falando dos discípulos, dos verdadeiros discípulos que tinham aquelas características que são chamadas bem-aventuranças ou beatitudes, e aí ele vai dizer: esse pessoal aqui, eles têm que iluminar a terra, eles têm que ser sal e têm que ser luz. E se eles não forem isso, o mundo vai ficar em trevas, os homens vão pisá-los. E o que tem que aparecer para a humanidade? São as boas obras que fazem com que os homens glorifiquem a Deus. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido bênção para a tua vida. Nós finalizamos por hoje. E no próximo vídeo a gente vai dar sequência, começando a falar com respeito à lei de Moisés e o contraponto que Jesus faz dele vindo cumprir a lei e não destruí-la, ok? Antes de finalizarmos, mais uma vez eu gostaria de pedir o seu like. Lembrar você não te custa nada, mas para nós significa muito. Deixa o seu like, ativa aí o joinha, o sininho, né? A notificação, se inscreve no canal, compartilha. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus continue te abençoando. Até mais.